E o episódio de hoje é para te dizer que tá permitido sentir. Esse tema foi pensado especialmente para você que tenta se distrair e fugir das suas dores. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta. O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E Ká, vamos começar com aquela frase. Feliz é quem mesmo com dor, mesmo triste, mesmo quebrado por dentro, consegue seguir com um sorriso no rosto. Você concorda com isso? De jeito nenhum. Como que a gente quer ser feliz o tempo inteiro? É como se a nossa vida não tivesse altos e baixos. É levar a vida como se ela fosse estática, como se tudo que acontecesse na minha vida ali não alterasse aquilo que eu sinto. Imagina, um parente meu ficou doente, eu fui reprovado no concurso que eu queria, eu terminei um namoro, nada disso vai me afetar? Eu preciso continuar sorrindo e feliz? Isso vem muito do que a gente está vivenciando em questão dos nossos tempos mesmo. Do Instagram ser o lugar das pessoas felizes, filmes e séries e comerciais de pessoas felizes e famílias dorianas. E não é assim, né? A gente sabe que a realidade não é isso. E o problema é quando a gente fica tentando viver essas irrealidades aí. E aí acontece que as emoções das mais diversas vão surgir, você não vai estar feliz o tempo inteiro e vai se sentir inadequada, né? Deveria estar sentindo diferente. Assim como sempre a gente pega esse ganchinho, nada do que a gente sente tá no vazio. E toda essa influência, né, Ká, vai trazendo um sentimento de inadequação, porque outras emoções vão surgir. Você vai se sentir feliz, sim, você vai se sentir triste, você vai se sentir com raiva. E por conta de não falarmos sobre isso, você pode sentir que, putz, tô sentindo errado, será que deveria estar me sentindo assim? Como se eu colocasse ali um time pra sofrer. É esse período que eu preciso, que eu posso me permitir sofrer e olhe lá. Né? E ainda dentro dessas influências tem um exemplo que eu gosto de pegar, que são os comerciais de absorvente, né? Só quem menstrua sabe que nem sempre esse momento é o mais agradável do mundo. Vai ter cólica, retenção de líquido, nosso humor vai oscilar. E aí como que é a propaganda de absorvente? Use a marca tal e sinta como se você não estivesse menstruando. E aí tá as pessoas lá sorrindo, correndo no campo de trigo, de flor, né? Feliz da vida, leve, como se não estivesse passando por um período que precisa, às vezes, de uma atenção diferenciada ali, né? Como se o fato da gente só mudar a marca do absorvente fosse resolver a nossa vida e a gente tampasse tudo aquilo que a gente tá sentindo e passando naquele momento também, né? E é muito complicado isso das propagandas, não somente a do absorvente, mas todas as coisas consuma isso, faça aquilo que aí você vai se sentir feliz, e aí você vai ser feliz, e aí você vai ter sucesso. E nós, aqui como as marionetes de todo esse sistema, né? Vamos acreditando e cada vez mais vamos buscando formas de anestesiarmos algumas emoções mais difíceis. E aí que, inclusive, às vezes acabam surgindo vícios, descompensações, porque aí eu fico nessa busca desenfreada por coisas que vão me trazer emoções de felicidade, sem considerar que você, enquanto ser humano, precisa se permitir sentir outras emoções também. Sim, a gente vai atrelando ter alguma coisa com felicidade. E não necessariamente as experiências que a gente vai passando. Então a gente anula o ser para o ter. E aí, quanto mais eu consumo, mais eu consigo ser feliz. Então é o dia que eu tiver o carro que eu vou ser feliz. É o dia que eu conseguir a minha casa que eu vou ser feliz. E todo esse caminho até chegar lá, o que eu faço? Como que eu me comporto? Como que eu tô me sentindo? Eu vou ter diversas sensações durante desse caminho aí, inclusive felicidades. Mas a gente precisa reparar tanto nas pequenas felicidades, quanto entender que ela não vai ser presente o tempo inteiro. Ela vai oscilar, ela vai... Mudanças, a gente tem mudanças de acordo com tudo que vai nos acontecendo aí ao longo da vida e não tem como a gente fugir disso. E às vezes a gente sequer percebe essas pequenas alegrias por essa busca, por essa espera da alegria como uma coisa extraordinária, uma coisa que vai ser alcançada. Exatamente. E a gente sente falta, né? Como assim eu não tô feliz? Como assim eu tô sentindo outra emoção? Não, eu preciso fazer alguma coisa pra ficar feliz. E essa ditadura da felicidade que vai criando, ela fica de uma maneira tão automática que nós vamos reproduzindo isso com as outras pessoas também, né? Afinal, quem nunca teve um amigo que tava mal, que veio desabafar e você vai e fala, não fica assim, para de chorar. Não chora por ele não, né? Sei lá, a amiga terminou o relacionamento, vem desabafar. Não chora não vale a pena. Ele não vale isso. Mas, gente, por que não? Até pessoas de luto, né? Ouvir assim, fulano não queria que você ficasse assim, mas
tem como controlar esse sentimento nesse momento, né? Como se a gente tivesse um botãozinho. Olha que invalidador, né? A pessoa já tá num momento ali tão difícil a gente pegar e falar assim, a pessoa não queria que você ficasse assim, que você se sentisse assim. Poxa, e onde fica o espaço pro sofrimento? Sim. E aí gera mais uma dor, né? Uma culpa ali por estar sentindo dessa forma. Então, não, eu não poderia estar me sentindo assim porque o fulano não gostaria que eu me sentisse assim. E aí, além de invalidar o que eu tô sentindo, gera o sentimento de culpa. Então, vira uma bola de neve e essa busca incessante pelo estar feliz, eu preciso estar pleno. É complicado a gente querer estar o tempo inteiro feliz e assumir isso e não, eu tô bem, eu preciso estar bem. Será? Mas afinal vem a questão, por que é que a gente se sente feliz? Por que é que a gente se sente triste? Um ponto de partida interessante de se pensar é que emoções não é algo que vem de dentro. Você não se sente feliz do nada, você não se sente triste do nada. Você precisa sim olhar para essas suas emoções, mas não somente para elas. Eu costumo sempre dizer assim, você não tá chorando porque você tá triste. Você tá triste e está chorando porque algo aconteceu. Algo antecedeu tanto essa tristeza quanto o choro. E aí, é para isso que a gente precisa olhar. A gente vai passar por situações que vão causar tanto sensações físicas ali, então a sensação de queimar, ou da barriga revirar, ou vontade de chorar, o coração meio apertado. A gente vai passar por sensações físicas diferentes e, consequentemente, a gente nomeia isso também, né? Então, ali, quando eu tô sentindo aquela sensação de fervulhar por dentro. Então, tô com raiva. Então, a gente começa a nomear nossos sentimentos. E aí, com base nisso, depois da gente perceber o que causou no nosso corpo ali, a sensação física, e da gente nomear isso, dar nomes aos sentimentos, a gente consegue também entender o que causou. O que antecedeu tudo isso? Não é porque eu tô triste que eu tô chorando. Não, alguma coisa aconteceu. A gente precisa olhar para essas situações e não simplesmente fingir que não tá triste, fingir que não tá com raiva, fingir que nada tá acontecendo, né? Uma coisa que costuma chegar muito em demanda de terapia são pessoas que procuram o acompanhamento na intenção de não sentir alguma coisa. Então, eu costumo me sentir muito ansiosa e não quero mais me sentir assim. Tive um término de relacionamento, tá doendo demais, me ajuda, arranca essa dor de mim, né? Não, eu costumo brincar com os meus clientes. Olha, eu adoraria ter um botão que aperta aqui, ó, e pim, você some com esse pensamento, some com esse sentimento, mas não é assim, né? Não tem mude o seu pensamento, como se fosse algo que a gente controla. Pensamento e sentimento a gente não controla. São comportamentos privados que estão dentro ali da nossa pele, que a gente não consegue tocar e que fogem ao nosso controle. Então, a gente precisa sentir. Isso reflete um pouco do nosso momento social também, do imediatismo, né? Onde instantaneamente eu quero me livrar dos meus sentimentos, dos meus desconfortos. Até por isso que nós temos uma das fases mais medicalizadas, assim, da sociedade, onde tudo nós queremos ali um alívio instantâneo, uma anestesia mesmo, porque eu sinto. Mas é importante a gente começar a olhar para os sentimentos e para as nossas emoções, enfim, como sinais, como sinalizadores. Então, eu me sinto muito ansiosa, eu não quero mais me sentir ansiosa. Peraí, sai desse escopo e olha um pouquinho mais para a seguinte situação. Eu tenho me sentido muito mais ansiosa que o de costume. O que isso me sinaliza? Né? Como a gente falou um pouquinho antes, que as emoções são as reações que nós vamos ter a partir de acontecimentos que estão ao nosso redor. Então, se você vem se sentindo mais ansiosa, mais triste, o que está acontecendo na sua vida que está sinalizando isso? As emoções, elas têm funções. E nós, enquanto espécie, herdamos características necessárias para a nossa sobrevivência. Então, pensa você, medo. Não quero sentir medo. Sei lá, quero sair do emprego e tô morrendo de medo. Tô num relacionamento difícil, preciso terminar, mas eu tô com medo do que como pode ser depois. Isso tem uma importância. Isso é o que te dá a capacidade de prever alguns riscos. Então, você precisa, sim, sentir esse medo, mas sem ser refém dele. Então, evolutivamente, de novo dizendo, imagina você, enquanto espécie, lá nos tempos mais remotos, se você não tivesse a capacidade de ter medo, de prever riscos, você ia se colocar em situações de perigo e você ia morrer. Então, nós herdamos isso com uma finalidade. Então, vamos passar para entender mais essas emoções, o que elas sinalizam. Quais contextos da minha vida que estão mobilizando essas emoções, com quais frequências, com quais intensidades. E a movimentação que a gente tem socialmente é exatamente o contrário, né? A gente nem olha o que tá me deixando triste. Tô triste, não posso ficar assim. Então só vem o não posso ficar assim, tenho que fazer alguma outra coisa. E a gente se esquiva
de olhar para todos esses sentimentos e emoções, porque afinal, é dolorido mesmo encarar, poxa, eu tô me sentindo triste aqui porque fui abandonada. Tô me sentindo triste porque não passei numa prova. É doloroso mesmo precisar olhar para tudo isso, encarar tudo isso. Então, muitas vezes a gente prefere só se esquivar e ir lá focar no bom, não, vou fazer alguma coisa aqui pra ficar bem, pra ficar feliz, vou ir comprar, vou ir fazer não sei o que, vou entrar no Tinder, tal, fingir que nada disso aconteceu, quando não é por aí, né? Não é só evitando sentir que a gente vai conseguir sarar. Pegando na parte de polemiquinhas, que eu sempre gosto, a gente tem aí socialmente também a tal da inteligência emocional, né? Em empresas, inclusive, é muito comum feedbacks como: você precisa ter mais inteligência emocional porque você ficou nervoso, porque você ficou brava naquela situação. Então vamos desmistificar um pouco o que é isso, que inteligência emocional não é sobre você ficar plena. Inclusive, em sessão já falaram pra mim, eu preciso desenvolver mais inteligência emocional. Mas o que é isso pra você, né? O que você acha que você precisa desenvolver mais? Ela, acontece coisas que eu fico brava, que eu fico triste, eu não quero mais me sentir assim. E aí, gente, tá querendo virar robô? Não dá, né? Então, inteligência emocional não é pra não sentir nada, e sim como que você tem de consciência dessas suas emoções e como as suas ações, as suas atitudes são guiadas e alinhadas com propósitos. E colocando, então, em termos práticos, como é que eu desenvolvo essa tal de inteligência emocional? O que deveria, de fato, ser isso? Inclusive, tem um outro termo usado para isso que se chama flexibilidade psicológica, que eu, inclusive, até prefiro, na qual a tentativa não vai ser você não sentir as coisas, mas você dar espaço para essas emoções, se permitir sentir essas emoções, e assim como a Ká falou no outro exemplo, você vai ficar triste, você vai talvez chorar por conta de algum acontecimento, mas entender que essas situações fazem você sentir e agir de determinadas maneiras, até aqui tudo certo. Mas aí você vai repensar a sua forma de agir. Então, por exemplo, as pessoas costumam me dar feedbacks que eu sou uma pessoa muito explosiva, né? Acontecem situações, eu já vou, xingo todo mundo, grito com todo mundo, e talvez porque eu valorizo muito ter relações mais verdadeiras, mais profundas, mais harmônicas, eu não quero mais ficar explodindo com as pessoas. Socorro, me ajuda! Isso não significa que você não vai mais se incomodar com algumas situações, que você não vai ficar brava, angustiada com alguns contextos, mas aí você vai guiar as suas ações, as suas atitudes com as outras pessoas de forma intencionada. Então, por exemplo, se você não quer ser uma pessoa explosiva, se você quer modificar esse comportamento, você não vai tentar não sentir mais raiva. Então você vai olhar por que aquela situação te gera raiva, por que aquela situação te gera qualquer uma outra emoção, e vai guiar o seu comportamento com o tipo de situação que você quer construir. Então, pegando aí no que eu falei, se você valoriza ter relações mais harmônicas, você vai olhar para aquele sentimento, entender que espaço ele ocupa, contar até 10, ir um pouquinho ali em outro espaço, sentir a raiva, sentir ali com você e voltar e agir de uma maneira diferente. Porque essa gestão emocional está muito mais em como que você vai guiar os teus comportamentos, como é que você vai escolher agir diferente para conseguir consequências e resultados diferentes. Não está em não sentir, mas sim sentir e o que eu faço com isso, né? O que eu faço com o que eu sinto e não o contrário. Não sentir mais, fingir que não existe. Sempre que esse tema aparece dentro de consultório, muita gente fala assim, tá, mas e aí? Como que eu sinto? O que eu faço pra sentir? Muitas vezes eu dou o exemplo de ondinhas do mar, pra pessoa pensar em sentimentos e pensamentos como as ondinhas. Não funciona a gente colocar uma parede ali. Se eu falar pra vocês, não pensa no elefante rosa agora, muito provavelmente na cabeça de um monte de gente vai vir um elefante rosa. Então não adianta a gente ficar, não pensa, não pensa, não pensa, não sente, não sente, não sente. Que é o que a gente geralmente faz, né? Não pensa no ex, não pensa no ex, não pensa no ex, ele é embuste, não pensa nele. E só de pensar já é lembrar dele. Aí tá lá o ex, assim, ó, mandando beijinhos pra você na sua cabeça, né? Mó paz, entendeu? Tá lá, ele tá lá. Então, só de tentar esquecer, ficar nessa briga, nesse cabo de guerra com nossos pensamentos, já é lembrar. Então, como que a gente sente? Entendendo que são ondinhas do mar, que vêm, que vão. E que não adianta no mar a gente construir lá um muro, porque a gente não vai conseguir. A gente não consegue barrar as ondas do mar de irem e virem, né? A gente precisa permitir que elas fluam, que elas vão vir, que a gente senta, se acolha, que a gente chore se precisar chorar, se precisar sentar, tomar um sorvete, ver um filme bad, tá tudo bem. É isso mesmo que a gente precisa fazer nesse momento. E aí depois a gente vai fazer alguma outra coisa, o pensamento vai sumir um pouquinho, a gente vai se concentrar em alguma outra coisa, depois vem de novo e ondinhas do mar.
até que isso E o pare. curioso paradoxo disso é que quanto menos eu dou espaço para aquela dor fluir, para aquela tristeza correr, mais frequente vai ser ela ganhar espaço, porque ela não tá tendo vazão, ela não tá tendo lugar ali para ser sentida, né? Inclusive, eu tava lembrando aqui de pessoas assim que eu atendi em situações de término, que no início ficava, eu não quero pensar no ex, eu não quero pensar no ex, estou muito brava porque eu vi um negócio hoje, lembrei dele, até quando eu vou me sentir assim? E aí, geralmente, pra tentar esquecer isso, ia pelo caminho das anestesias, né? Então, enchia a cara, depois passava mal e ficava pé da vida porque tá vomitando, além de estar chorando por conta do fulano. E aí, conforme vai desenvolvendo consciência, é entender que aquela pessoa fez parte da sua vida, que o fato dela não estar ali em convívio com você, a saudade a saudade faz parte, então você vai precisar sentir isso. E quando a gente fala de dar espaço, é basicamente sobre você não buscar fugir, sobre você não buscar anestesiar. Então, precisei colocar aqui uma música sofrência, eu chorei, desidratei, depois aquilo foi me levando a pensar numa coisa, a pensar em outra. Eu tô ali dando espaço para elaboração da situação mesmo, né? E aí, consequentemente, a tendência é que uma hora essa dor, esse sofrimento, ele dilua-se até que ele vai perdendo força. O contrário de eu não dou espaço para isso, então cada vez mais eu vou sentindo que eu não tenho controle sobre essa emoção e cada vez mais ela vai ficando forte, mais incômoda. Sim, total. E é muito interessante a gente pensar que assim, ó, não é pra gente focar nesse pensamento. Então, porque eu tô triste, eu vou me afundar totalmente, vou só ficar ali. Então, é como se a gente fosse se entregar. A sensação que dá quando eu falo isso muitas vezes em sessão e as pessoas já me reportaram e falaram assim: não, mas eu não quero me afundar nessa dor. E a intenção não é que você se afunde na dor, que você fique lá pra sempre, que você passe meses e meses a fio só naquilo. Não, é que você faça as coisas do seu dia a dia, que você lide com a dor, as coisas vão acontecendo, mas que você não pare seu dia a dia, que você vá, que o momento que você precisar se acolher, você consiga se acolher também, e que você entenda, igual lá as ondinhas do mar, que elas vêm, que elas vão. Não é nem se afundar no mar, nem apenas fingir que o mar não tá lá, que as ondinhas não vão vir, porque vão vir. Você vai lembrar do ex lá com a música, e vai, não tem como. É uma busca meio que pelo meio termo, né, Cá? Porque entre o não me permitir sentir nada e entre me debulhar em lágrimas e me entregar na fossa, tem a transitoriedade dos momentos em que eu sigo em frente, dos momentos que eu olho pra dor, né? Exatamente. A gente é bem ter uma mãozinha, né? Em qual momento que eu olho pra minha dor e que eu acolho ela, em que momento que eu só tô me entregando a ela e não tô fazendo nada pra melhorar. Então, é bem conseguir equiparar isso, diferenciar. Poxa, olha, eu já sofri bastante, eu acho que agora eu preciso, mesmo sofrendo, mesmo doendo, eu sei que tá doendo, mas eu preciso fazer tal coisinha pra ver se eu melhoro, se eu consigo ter um sentimento ou um pensamento diferente. Então você vai de pouquinho em pouquinho, faz outras coisas. Depois o pensamento e o sentimento vai voltar de novo, você se acolhe de novo. E é essa transitoriedade. E esse espaço que você cria pra permitir que essas emoções corram, inclusive elas podem, inclusive pode ser um espaço que ensina muito. Eu, por exemplo, numa situação que eu passei por um término, de primeiro momento eu tive ali a revolta, né? Por que isso aconteceu comigo e tudo mais, mas depois eu fui dando espaço para aquela tristeza, aquela saudade, e aí eu parava para pensar como tinha sido o relacionamento, que isso também é uma coisa que a gente tenta fugir, né? De, não pensa, não pensa, não pensa, mas às vezes pensando como era o relacionamento, eu conseguia rever meus comportamentos. Conseguia rever meus acertos e falhas. E isso pra mim trouxe muita aprendizagem. Porque eu pude ver ali coisas que eu realmente precisava ajustar no meu comportamento. Mas isso só foi possível porque eu tive um espaço ali pra atravessar aquelas emoções, entender aqueles pensamentos e entender o lugar de tudo aquilo na minha vida. E saindo um pouco da parte de relacionamento somente, de términos, né? Mas outras emoções também, como inveja, raiva. Tem emoções que são tratadas socialmente como se fossem proibidas, né? Imagina que eu sinto inveja de alguém, mas pera, às vezes você vai sentir, não necessariamente porque você tá querendo a derrota, o fim da outra pessoa, mas é uma emoção que, assim como qualquer outra, precisa ser entendida. Ciúme. Putz, não pode sentir ciúme, relacionamentos saudáveis não tem ciúme. Talvez surja o ciúme, você precisa entender de novo que lugar que ele ocupa. Lembra que eu falei que as emoções, elas nos sinalizam?
Então, se eu tô numa relação que eu tenho frequentemente ciúme, seja uma relação de amizade, uma relação com um par, enfim, por que eu tenho sentido tanto ciúme? Será que eu tô muito insegura? Será que eu tô vivendo muito em função da outra pessoa? Raiva. A pessoa fez uma coisa que me subiu os nervos aqui, eu fiquei com vontade de explodir. Por que que esse comportamento que essa pessoa teve me dá raiva? Por que que essa situação me dá raiva? Esse pode ser o sinal, esse pode ser o ponto ali que faça você entender seus limites. Entender até onde que é saudável ou não aquela relação, aquele comportamento. A partir disso vai ajudar você a dar feedbacks, a melhorar esses relacionamentos e essas interações com o mundo. Mas você só vai poder fazer isso se você conseguir olhar para as emoções como elas são. Nem boas, nem más por si só. Sim, e tem uma outra máxima que as pessoas muitas vezes evitam tomar decisões para não passar por alguns sentimentos desconfortáveis, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tá lá passando por um término e que pensou nas razões que fez terminar e tudo mais, e aí não toma essa decisão por medo de como vai se sentir, ai, como que eu vou passar, como que vai ser minha vida sem a pessoa. Então, para evitar sentir tudo isso, para evitar ficar triste, evitar replanejar a vida, passar por alguns desconfortos, eu prefiro não tomar essa decisão, mesmo a relação estando toda cagada. Então, fugir da emoção antes mesmo dela vir, né? Sim. A máxima da fuga. É uma máxima de uma esquiva. A gente, inclusive, chama isso de esquiva experiencial. Então, eu nem passei pela experiência, mas eu já tô me esquivando dela por saber que ela é ruim. Então, algum dia eu passei por um término, eu sei que eu não quero passar por isso. Por imaginar que lá vai doer, então eu evito até tomar a decisão para nem chegar a passar por isso lá na frente. Então, é muito complicado quando a gente vai baseando a nossa vida nesses medos, inclusive de passar pelas situações, por encarar as nossas emoções. E isso também tem as suas consequências, né, Ká? De tanto não querer me pôr numa situação que vai me deixar triste, eu fico vivenciando uma série de outras tristezas. Sim. Pra não viver uma dor aguda, você fica ali todos os dias vivendo uma dor crônica, né? A conta gotas. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, até mesmo com os sentimentos que a gente acostuma. Então, sinta sim, mas preste atenção também nas emoções, nas sensações que você acostumou ao longo da sua vida. Até mesmo a felicidade. Será que você acostumou só com a felicidade? Ou com a ideia de a gente precisa ser feliz o tempo inteiro e aí você não aceita outros? Ou será que você já tá acostumada com um relacionamento que você já tá sempre triste, sempre frustrado e aí, pra não passar por uma tristeza maior, você tá evitando sair? Ou um trabalho que tá frustrante, né? Não vou sair porque, se eu depois me sentir, me arrepender, e aí eu tô ali todo dia comendo pão que o diabo amassou, mas não largo o osso, por medo de alguma emoção que possa ser desagradável depois. As pessoas que passam comigo, quando a gente tem uma decisão muito importante pra tomar, e aí as pessoas têm muito medo, né? Ai, mas e se eu me arrepender? E se depois eu ficar triste, eu ficar com raiva da decisão que eu tomei? Eu sempre passo a atividade das pessoas escreverem uma carta pra si mesmo, só que no futuro, né? Escreve uma carta pra aquela pessoa. Explica pra ela quais são os motivos pelo qual você tá tomando a decisão que você tá tomando. Porque lá na frente, quando você ficar triste, quando você ficar com raiva, quando você se arrepender, você vai saber exatamente o que mobilizou essa decisão nesse momento. Porque quando chegar lá, você já vai ser uma pessoa diferente. Só que você vai ter que lidar com aquela dor, com aquela consequência da sua escolha. E nem sempre é fácil. Como a gente tá falando aqui, a gente às vezes tenta se esquivar o tempo inteiro da tristeza, da raiva, da rejeição. Enfim, a gente tenta se esquivar disso. Então, é apenas quando a gente sabe os motivos das nossas decisões e sabe o porquê a gente tá sentindo aquilo que a gente vai conseguir modificar e ter um processo mais tranquilo aí. E, de novo, um paradoxo. Somente enfrentando essas emoções é que a gente consegue construir uma vida mais feliz. Uma vida valorosa, uma vida alinhada com o que é importante. E uma coisa que eu costumo dizer muito é que não tem como passar a vida ileso, né? Tem uma frase que eu gosto, do Guimarães Rosa, que diz assim: viver é esse rasgar-se e remendar-se mesmo. E eu concordo em número e grau. Porque ao longo da vida você vai se rasgar várias vezes e você vai precisar se remendar várias vezes. Mas não tem como passar ileso. Essa ideia de que você pode se poupar de sofrimentos ignorando eles é utópica. Então, voltando na frase do começo também, não, feliz não é e forte não é quem, mesmo triste, mesmo em pedaços, continua com um sorriso no rosto. Forte também é quem se permite sentir. Inclusive, é um processo que exige força, coragem, entrega.
e conexão com valores. Bom, Nina, muito lindo isso que você falou, tocou super aqui. E aí, vamos puxar isso daí em termos práticos. Passa pra gente uma atividade, como que o pessoal faz isso no dia a dia? Vamos lá. Olha, acho que o primeiro ponto, de novo, né? Eu sou a maga do desenvolvimento da consciência. Eu sempre tô aqui, vamos ser mais conscientes, viver uma vida mais consciente. De novo, vou puxar isso. Eu acho que a gente tem que começar fazendo o seguinte: percebendo a quantidade de vezes, a tendência que eu tenho, o hábito que eu tenho de fugir das situações. Então, como que é a minha relação com o enfrentamento de emoções desconfortáveis? Entende isso? Quando você perceber que você está realizando essa repetição, que você está repetindo esse padrão, tenta sentar e entender. O que a gente falou aqui no meio do podcast, às vezes parece simples, parece bobo. Nomear emoção. Você sabe nomear suas emoções? Você sabe quais reações que são o quê? Você sabe quais situações que fazem você sentir essa emoção? Então comece a nomear mais, como um hábito na sua vida mesmo. O que me deixa feliz? O que me deixa triste? O que me deixa com raiva? O que eu sinto quando eu estou feliz, com raiva ou triste? Então faz um pouco desse exercício. Faça também um levantamento de quais são os comportamentos que você quer modificar. Então, eu não quero mais ser tão explosiva. Eu quero ter mais paciência ali na hora que alguém fazer uma coisa que eu não gosto. Então, como que eu vou fazer isso? Entendendo essas emoções, esses contextos e trabalhando o que tem por trás disso. Sou muito ciumenta. O que esse ciúme revela? Será que você não precisa trabalhar mais a sua individualidade, a sua independência? Então, o exercício prático é de você andar com esse caderninho, andar com esse papel e caneta e começar a tomar mais nota, de nomear essas emoções e os contextos em que elas aparecem. E aí, como atividade prática também, já pegando nas nossas indicações, eu acho que, assim, obrigatório, sabe? Assistir o filme divertidamente. Ele ilustra de uma forma magnífica essa parte das emoções. Inclusive, na hora de você fazer lá o seu exercício, você pode pensar assim: qual divertidamente que tá controlando a central de controle agora? Que esse filme, ele traz ali de uma forma super didática as nossas emoções básicas, as emoções primárias, e como que elas acontecem, como que elas têm a importância, a relevância dentro do nosso cérebro, enfim, super, super, super legal. Amo de paixão, acho que é um dos meus filmes favoritos. Muito bom, muito bom. Por aqui eu vou recomendar pra vocês o filme Alguém Especial, onde a protagonista, ela termina um relacionamento, ela tem motivos pra terminar um relacionamento, e aí ao desenrolar do filme vai mostrando como ela se permite sentir ou não isso, inclusive voltar ou não, enfim. Fica aí o convite pra vocês assistirem, que é um filme muito legal e aborda isso de sentir de fato, experienciar. E outra recomendação é o livro Felicidade ou Morte, do Clóvis de Barros. É um livro bem legal, fala bastante sobre essa idealização da felicidade, se a felicidade é realmente tudo isso que a sociedade impõe pra gente. Então tem toda uma discussão ali entre ele e o Leandro Carnal, que são duas pessoas inteligentíssimas. Inclusive tem uma frase dele, logo no começo desse livro, onde ele fala que a felicidade é muito mais percebida pela ausência dela. Então, será que você tem percebido até mesmo as suas pequenas felicidades? Não só as emoções, mas a gente percebe quando a felicidade não está presente. Mas e quando ela está presente? Você tem percebido também? Então é isso. Gente, muito obrigada. Como a gente fala por aí, o choro é livre. A gente também, você também é. Então se permita sentir. Muito obrigada por ter escutado a gente até agora. Segue a gente lá no Instagram. O meu é psicóloga Karina Lima. O meu é Psicologia Arevilo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo. Até mais. Tchau.